Fórum Permanente discute redução no tempo para a abertura de empresas no estado. Governo quer se retirar da Autoridade Pública Olímpica. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. A criação de uma única agência reguladora no estado, com câmaras técnicas especializadas e um conselho moderador, ganhou força durante a audiência pública da Alerj, que ouviu concessionárias de água, saneamento e energia nesta quinta-feira. A comissão especial destinada a realizar estudos e apresentar propostas para o aprimoramento das agências reguladoras da Alerj reuniu representantes das concessionárias Prolagos, Águas de Juturnaíba, SEDAI e SEG para falarem sobre o funcionamento dos consórcios e como eles enxergam o papel das agências que os regulam. A revisão das advertências aplicadas e a criação de um conselho de mediação entre consórcio e agência foram algumas das sugestões apresentadas aos deputados. Tem que investir na capacitação, na formação, e isso é fundamental realmente para que as decisões sejam decisões suportadas em aspectos técnicos. E uma questão assim que foi colocada aqui é a questão de você ter uma câmara recursal, né? Quer dizer, hoje você quando tem uma decisão, você recorre para o mesmo conselho. Então essa não é uma questão simples, mas é uma questão, acho que precisa ser avaliada na medida que esse trabalho vai ter como resultado assim, o oferecimento de propostas para esse aperfeiçoamento. Outro ponto debatido durante o encontro foi em relação às multas aplicadas pelas agências às concessionárias. Reverter o valor dessas multas em investimentos que não estavam previstos nos contratos foi uma das medidas aprovadas durante o encontro. Quando você recolhe a multa para o poder concedente, você recolhe para uma única pessoa. Se essas multas forem convertidas a investimento, você beneficia todo o colegiado, todos os clientes. Então, no meu ponto de vista, é mais importante que se transfira esses valores das multas para investimentos não previstos, que aí os clientes ganham com isso. Após 7 reuniões, é consenso entre os parlamentares da comissão que a criação de uma única agência reguladora traria maiores benefícios tanto para o Estado quanto para as concessionárias e usuários. Hoje, os serviços concedidos são regulados pela AGETRANSP e pela AGENERSA. Segundo o presidente da comissão, deputado Conte Bittencourt, a regulação feita através de metas e resultados, a criação de câmaras técnicas mais fortes e um conselho moderador dentro das agências são medidas que devem estar presentes no novo marco regulatório que será proposto pela comissão. Vai ficando claro a importância de fazermos uma revisão, né? Ou seja, como você disse, um novo marco regulatório na questão dos serviços concedidos aqui no Rio de Janeiro. Presença do usuário nessas agências, a agência ser um órgão de Estado e não de governo, ou seja, as câmaras técnicas terem uma força técnica para poder se transformar em órgãos decisórios, o órgão recursal que seria o próprio colegiado da agência. A questão da agência única seguramente vai ser um debate mais emocional aqui no plenário, né? Tem pessoas que ainda defendem as duas agências. Aqui na comissão é que nós estamos nos convencendo, acho que mais uma oitiva, e todos os deputados da comissão estarão convencidos de uma única agência com câmaras técnicas fortes. A Câmara Setorial de Gestão e Políticas Públicas do Fórum Permanente do Rio debateu a importância de reduzir o tempo de abertura de uma empresa no estado. Dos 92 municípios do Rio, 68 já estão incorporados no sistema de registro integrado, que favorece o empreendedorismo. O REGIM, Sistema de Registro Integrado, implantado pela Junta Comercial do Estado, permite que a abertura de novas empresas seja feita pela internet de forma rápida e eficiente, diminuindo a burocracia. São diversas vantagens. Hoje o tempo é muito precioso e o empresário ele precisa se dedicar à gestão do seu negócio. Então, permitir que esse empresário ele tenha mais agilidade em conseguir a sua licença e automaticamente permiti-lo que ele possa
exercer já a sua atividade, é um ganho fantástico para ele. Eu acredito que os empresários, aqueles que perdem menos tempo em cumprir burocracias, eles têm mais tempo de se dedicar ao seu negócio. Após a entrada do Corpo de Bombeiros no Regim, o novo desafio é a integração da Vigilância Estadual e do INEA, para que eles possam compartilhar informações e simplificar os processos. No meu entendimento, isso dá um avanço muito grande, porque isso viabiliza, facilita, agiliza o processo de licenciamento. A nossa experiência no município, né, já aponta para isso, né? Essa integração entre os sistemas, quando um sistema fala com o outro, isso facilita sobremaneira, né? Porque isso elimina várias etapas no processo de licenciamento. Eu acho que essa é a grande vantagem. Durante o encontro, a representante do Comitê de Desburocratização do Estado disse que o Rio de Janeiro está mais avançado nesse processo do que São Paulo. Entretanto, ficou com uma média de 45 dias para a abertura de empresas no ranking do Doing Business de 2016, que aponta indicadores quantitativos sobre regulamentação de negócios, o que não condiz com a realidade do Estado. O nosso ranking, né, do Brasil, ele ficou prejudicado porque é feita uma média entre as capitais. No nosso estado foi Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro ficou com 45 dias e 11 procedimentos. Esses 45 dias eles não correspondem à realidade. Na verdade, se contou a greve que teve na junta comercial e se colocou um prazo de 3 semanas no procedimento existente na junta. Mas a realidade não é isso. Na verdade, para atividades de baixo risco, se demora em torno de 11 dias para a abertura de empresa. Atualmente no estado, 68 municípios já estão integrados ao Regim e 20 deles já autorizam a solicitação de alvará automático para empresas com atividades de pequenos riscos. Os municípios exercem um papel fundamental porque eles são responsáveis, primeiro, por dar a viabilidade de endereço do local para o empresário. A abertura do negócio começa por ali. E segundo, porque ele emite o alvará de funcionamento. Então, a Junta Comercial, desde o final do ano passado, trabalhou numa ferramenta para facilitar os municípios, através do Regim, que é o sistema integrador da Junta Comercial, permitir que eles façam a emissão do alvará via Regim, ou seja, o empresário, ao mesmo tempo que ele entra para registrar o seu contrato na junta comercial, para emitir o seu CNPJ, ele também solicita o alvará e o alvará é emitido de forma automática via Regim. Esse é um tema constante do fórum porque o nosso foco é desenvolvimento econômico. E se desenvolvimento econômico precisa acontecer, os negócios precisam acontecer. A gente teve muito boas notícias aqui nessa reunião, é a primeira do ano, e a gente tem um desafio aí pela frente de disseminar dentro do Poder Legislativo também essa ideia de que normas, elas são muito importantes, mas a gente precisa sempre estar pensando como é que a gente está facilitando ou dificultando a vida de quem está ali na ponta produzindo. E para a retomada do crescimento econômico no estado do Rio, a gente precisa encurtar tempo, diminuir as burocracias e facilitar que o empreendedor possa começar a faturar. Nesta quinta-feira, os parlamentares analisaram a mensagem do governo que determina a retirada imediata do Estado da Autoridade Pública Olímpica em função do encerramento dos Jogos Rio 2016. A medida encerra as responsabilidades do Rio de Janeiro com a Autoridade Pública Olímpica e as outras instituições. Janeiro pode ter estatísticas periódicas de violência contra idosos. A proposta da deputada Tia Ju prevê a divulgação dos dados anualmente no site do Instituto de Segurança Pública. A matéria foi aprovada em segunda discussão e segue para a análise do governador. A gente precisa muito de dados para a criação de políticas públicas que realmente sejam efetivas e funcionem e que venha fazer com que as leis sejam cumpridas, implementadas. É preciso números, estatísticas, e a gente não tem hoje. O Estado do Rio de Janeiro não tem nenhum observatório, nenhum relatório que nos traga dados reais
em uma leitura igual para todas as secretarias, conselhos, num único entendimento, em um só padrão. Nós não temos isso. E o governo estadual poderá criar na Polícia Civil um núcleo de homicídios contra agentes de segurança pública. A ideia é apurar crimes cometidos contra profissionais das polícias civil e militar, bombeiros militares e agentes penitenciários. A proposta dos deputados Paulo Ramos, Zaqueu Teixeira, Wagner Montes, Marta Rocha, Marcos Miller, Zito, Iranildo Campos e Jorge Felipe Neto foi aprovado em segunda discussão e segue para sanção ou veto do governador. O policial representa o Estado, o policial é o guardião da sociedade, o policial é o guerreiro que sai em defesa do cidadão. Então, investigar essa morte, ter condições de identificar o autor e prender esse autor é uma forma de garantir a punição dos autores e trabalhar contra a impunidade. O nome do ex-governador Leonel de Moura Brizola pode ser incluído no livro dos Heróis do Estado. O projeto do deputado Paulo Ramos foi aprovado em segunda discussão. Leonel Brizola está pairando aí na consciência nacional como alguém que deixou um legado, não apenas na educação com os CIEPs, não. Brizola é uma referência para todos aqueles que compreendem o que significa um país soberano e socialmente justo. Brizola defendeu a soberania nacional, Brizola defendeu a justiça social. Ela fez 6.300 escolas no Rio Grande do Sul. Os bancos podem ser proibidos de cobrar tarifas de clientes com contas correntes inativas. A matéria da deputada Ana Paula Rechuan foi aprovada em primeira discussão e precisa retornar ao plenário para mais uma votação. Empresas com sede no Estado e que atuem na divulgação, produção, comercialização e tradução de livros estrangeiros podem ser obrigadas a substituir em seus espaços físicos e virtuais o termo literatura estrangeira por literatura traduzida, além de publicar na capa de cada obra o nome do tradutor. A proposta do deputado Jorge Felipe Neto foi aprovada em primeira discussão e precisa ser analisada novamente pelo plenário. Fabricantes podem ter que inserir nas pipas a seguinte advertência: proibido utilizar linhas cortantes. Quem descumprir a regra pode ser multado. A matéria do deputado Tio Carlos recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Que a gente quer chamar atenção para o perigo que tanto o cerol como principalmente a linha chilena pode acarretar tragédias. Tem pessoas que perdem a vida, porque eu digo que a linha chilena é uma grande arma. Então vai ser sempre pedido ao fabricante que carimbe a advertência de que é proibido soltar pipa com linha cortante. A lei que proíbe a revista íntima vexatória em unidades do Degase pode ser alterada. A ideia dos deputados Milton Rangel e Flávio Bolsonaro é obrigar todos os visitantes a passarem pela revista mecânica feita por scanner corporal. Atualmente, advogados, parlamentares, ministros e representantes do poder público não precisam passar pela checagem. O projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. Ninguém pode ficar imune a uma questão de você passar por um scanner. Quando você viaja para fora, de avião, em qualquer lugar, dentro do Brasil ou fora do Brasil, você passa no scanner. Independe da sua carteira, independe do seu diploma. Então é uma questão de segurança. Porque um deputado pode ter a sua família sequestrada e ser obrigado a levar coisas lá para dentro e se aproveitando dessa imunidade. Um desembargador, um juiz, um delegado, um advogado, todos estão ali. E você fazendo isso, você está preservando a todos. Você está preservando os bons advogados, os bons delegados, os bons deputados que não vão lá para fazer esse tipo de coisa. Já o deputado Renato Gozolino quer autorizar o governo a replantar árvores nativas nas margens das rodovias e ferrovias estaduais. A matéria recebeu 5 emendas e retorna às comissões.
Outra proposta na pauta é a da CPI, que apura as causas e consequências do consumo de crack no estado. O texto autoriza o governo a criar o Banco de Dados Unificado sobre o consumo de drogas. O projeto recebeu 11 emendas e retorna às comissões. O maior problema que o estado enfrenta hoje é não saber exatamente o número de pessoas que precisam de tratamento. A reabilitação é uma das pontas importantes quando se fala de droga. Nós precisamos fazer a prevenção, nós precisamos fazer a repressão com quem é criminoso e nós precisamos fazer a reabilitação. Um banco de dados unificado nos permitirá entender, obviamente, quantas pessoas precisam de reabilitação e aonde estão esses indivíduos para que a gente possa ter melhor qualificado os ambientes necessários para atender esse que é vitimado pela droga no Rio de Janeiro. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima!